O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Pilatos chamou Jesus e perguntou-lhe: Tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu: Estás dizendo isto por ti mesmo, ou outros te disseram isto de mim? Pilatos falou: Por acaso sou judeu? O teu povo e os sumos sacerdotes te entregaram a mim. Que fizeste? Jesus respondeu: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus guardas lutariam para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas o meu reino não é daqui. Pilatos disse a Jesus: Então tu és rei? Jesus respondeu: Tu dizes, eu sou rei. Eu nasci e vim ao mundo para isto, para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, escuta a minha voz. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pode sentar-se. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Queridos, para festejar Cristo, Rei do Universo, o Evangelho não nos propõe uma cena onde nós vemos um rei com um trono glorioso, com roupas luxuosas, com coroa de ouro e diamante na cabeça. Mas o Evangelho que foi selecionado para esta liturgia de hoje é um Evangelho que é um trecho da paixão de Jesus. Nós lemos esse relato na Semana Santa, nós lemos esse relato na sexta-feira da paixão. Por que será que a liturgia nos apresenta exatamente este Evangelho, que mostra Jesus diante de Pilatos, a essa altura já humilhado, escarnecido, com correntes, preso, prestes a ser condenado à morte? Por que a liturgia da palavra, ao celebrar Cristo, Rei do Universo, não nos apresenta uma outra cena, mas aparece essa cena em que Jesus está sendo humilhado, interrogado, prestes a ser condenado? Qual será o objetivo deste Evangelho nesta liturgia de hoje? Queridos, muitas vezes nós vemos nas pinturas, nos desenhos, nos filmes, as imagens de reis exatamente dessa maneira, sentados em tronos luxuosos, com coroas cheias de ouro e diamante. Isso aqui significa algo. Todo este ouro, todo este poderio, todo este privilégio centralizado na figura de um rei, tudo isso simboliza algo. Simboliza e significa que no nosso imaginário nós pensamos o rei dessa maneira. Quando a gente pensa em rei, a gente pensa dessa forma, como alguém poderoso, que governa, que reina, como líder político, cheio de prestígio e de privilégios. Essa é a imagem que nós temos de rei na nossa cabeça. Um soberano todo-poderoso, cheio de privilégio, enquanto outros, os outros são os súditos, são os submissos, são os governados por este rei. Aqueles que não têm o sangue da realeza são menos importantes. Importante são os que têm sangue real. Alguns, mesmo não tendo sangue real, são considerados nobres. E outros, a grande maioria, apenas pobres. Esses pobres
formam a classe inferior, a classe serviçal, a classe que não tem privilégio nenhum, a classe que não tem prestígio nenhum. É essa imagem que está subjacente na nossa mente quando nós falamos de trono, de rei, de coroa poderosa, de privilégio de sangue real. Será que é assim que Jesus é rei? Será que é assim que nós imaginamos que Jesus possa ser rei? Será que essas figuras, essas imagens, servem para falar da realeza de Jesus? Será que no reinado de Jesus as coisas funcionam desta mesma maneira? Será que no reinado de Jesus alguns são nobres e outros são pobres? Alguns são superiores e outros subalternos? Estas imagens servem para falar dessa realidade que nós estamos celebrando, nosso Senhor Jesus Cristo, Rei do Universo? Olhemos uma parte do diálogo do Evangelho de hoje, que vai nos ajudar a responder a isso. Uma parte em que Pilatos pergunta a Jesus se ele era o rei. E é interessante porque a pergunta de Pilatos vai nessa direção. Ele imagina que Jesus é este rei que quer ocupar o trono do grande César. Então Pilatos pergunta: tu és rei? Diz o versículo 36. Jesus responde: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus guardas lutariam para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas o meu reino não é daqui. O meu reino não é daqui. O reino de Jesus não é deste mundo. Ou seja, o reino de Jesus não é conforme a lógica deste mundo. Não servem essas imagens, porque a lógica do reino de Jesus não é deste mundo. Não servem as imagens que nós trazemos de reis soberanos, cheios de ouro e coroa, não servem para designar o que é o reinado de Jesus. Ele é um rei diferente. O reino dele é diferente. O modo dele reinar é diferente. Então perceba que essa palavra de Deus, o propósito da liturgia, ao colocar este evangelho, é uma proposta de mudança da nossa forma de entender o que significa dizer Jesus Cristo Rei, e Jesus Cristo Rei de todo o universo. E por que isso é tão importante? Nós podemos pensar o seguinte: quando a gente imagina Jesus nessa modalidade de um rei poderoso, cheio de privilégio, cheio de adereços de ouro, diamantes, quando nós imaginamos Jesus assim, não é apenas uma imaginação. Nós estamos trazendo para a nossa interioridade um jeito de olhar para Deus, um jeito de olhar para Ele, um jeito de olhar para Jesus. Ora, se nós imaginamos Jesus dessa maneira, naturalmente, consequentemente, nós vamos ter um jeito de se relacionar com Ele e um jeito de experimentar a nossa religião. Portanto, um jeito de ter fé. Então, por exemplo, a nossa experiência de fé, ao elegermos esta visão de Jesus, a nossa experiência de fé pode ficar centrada na ideia de que temos um governante poderoso, que governa todo o universo, que controla tudo. Aí, quando nós imaginamos Jesus dessa maneira, é como se nós imaginássemos o mundo inteiro como se fosse um palco de marionetes. Sabe as marionetes que a gente vê, que as pessoas controlam lá, os bonequinhos?
Aí a gente imagina que o mundo é um palco onde existem muitas marionetes e tudo está sendo governado por esta mão invisível que vai governando todas as coisas, que vai determinando todas as coisas, que vai controlando todas as coisas. E aí quando a gente, às vezes, sem ter clareza disso, a gente vai se relacionando com Deus dessa maneira, daí a gente começa a pedir coisas para Ele nessa direção. A gente raciocina, já que Ele controla tudo, às vezes é um raciocínio inconsciente, já que Ele controla tudo, então eu posso pedir a Ele para modificar a minha realidade. As coisas que eu não aceito, aquilo que não vai bem na minha vida, então eu acho que Ele tem que mudar. Às vezes, por exemplo, não aceitamos as nossas limitações, não aceitamos as condições da nossa vida, não aceitamos a nossa situação econômica, não aceitamos as imperfeições nos nossos relacionamentos, não aceitamos as pessoas e as nossas dificuldades de se relacionar com as pessoas, não aceitamos nosso estado de saúde. E aí o que a gente faz? Já que nós temos um todo-poderoso do universo que controla tudo, então nós achamos que Ele vai nos atender. Então a gente se coloca a rezar. A gente começa a rezar e acha que Ele vai resolver tudo. Nossos problemas vão desaparecer. A nossa família vai ser perfeita. Nós não vamos mais ter problemas de saúde. Nós nem sequer precisamos passar por nenhum sofrimento. Porque afinal de contas nós temos um Rei todo-poderoso que governa tudo, que pode mudar tudo. E pior, quando a gente reza e nada acontece, a condição da nossa vida continua do jeito que estava antes, as coisas não se transformam, nem desaparecem os problemas, o que a gente pensa? Entra uma outra forma de pensar. Ele esqueceu de mim. Ele não sabe que eu existo. Ele não se preocupa comigo. Ele não me ama, por isso que Ele não me atende. Veja como esta forma de pensar Deus é nociva para a nossa fé. Perceba que esse tipo de fé, se relacionar com Deus dessa maneira, está centrada na ideia de que eu posso manipular o sagrado em meu benefício próprio. Meus irmãos, minhas irmãs, é preciso abandonar esse modo de ver e de se relacionar com Jesus. Ele é rei? Sim, Ele é rei. Mas o que nós precisamos é converter essas imagens de realeza que nós trazemos no nosso interior para outro tipo de realeza. O problema não é que Ele não seja rei, porque de fato Ele é rei. O problema é como nós imaginamos a realeza. Enquanto nós pensarmos a realeza de Jesus nessas modalidades humanas, vai ser dessa maneira. E Jesus deixou muito claro: o meu reino não é daqui. Então como deveríamos pensar a realeza de Jesus? Como seria a maneira correta de imaginar a realeza de Jesus? Nos ensina a igreja no seu catecismo, o catecismo da Igreja Católica, número 786, ensina o seguinte: Cristo exerce sua realeza, está respondendo a nossa pergunta, Cristo exerce a sua realeza, atraindo para si todos os homens por sua morte e ressurreição. Aqui já fica claro. Ele é rei na medida em que atrai para si os homens, a humanidade, através da sua morte na cruz e da sua ressurreição. Perceba o modo dele reinar. Ele reina através de sua morte e ressurreição, conquistando toda a humanidade para si.
Cristo, Rei e Senhor do universo, se fez servidor de todos. Ele é Rei, Ele é Senhor, Ele é, mas Ele se fez servidor de todos. Não veio para ser servido, mas para dar a sua vida, para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Perceba o que esse parágrafo do catecismo está falando. Em primeiro lugar, o catecismo fala de um mistério de atração. Atração. O Rei Jesus atrai para si, por sua morte e ressurreição, todos para si. É a primeira coisa. Ele quer nos atrair para si. Ele quer, portanto, que nós estejamos em união com Ele. E a nossa resposta diante disso deve ser se deixar atrair por Ele. Como dizia o Antigo Testamento, seduziste-me, Senhor, e eu me deixei seduzir. Portanto, a nossa posição deve ser a posição de se deixar seduzir, de se deixar conquistar, de se deixar estar em união com Ele. A nossa resposta, então, é permanecer unido a Ele, que quer nos atrair para si. Segundo, o texto diz que Ele não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate por muitos. E assim se fez servidor de todos. Aqui fica claro. Qual é o convite? O parágrafo continua e diz: para o cristão, reinar é servir. Que interessante essa expressão. Para o cristão, para o católico, reinar é servir. Olha a realeza do jeito que deve ser. Olha a diferença. Em vez de imaginarmos um rei todo-poderoso, onde a gente é subalterno, para o cristão, reinar é servir. Particularmente nos pobres, nos sofredores, nos quais a igreja reconhece a imagem de seu fundador, pobre e sofredor. Não é o padre que está inventando isso aqui não, é doutrina católica, é catecismo da Igreja Católica. Reinar é servir, particularmente nos pobres, nos sofredores, nos quais a igreja reconhece a imagem de seu fundador, pobre e sofredor, nu, pobre, abandonado na cruz. Queridos, se reinar é servir, veja como isso pode mudar a nossa relação com a nossa fé. Ao invés de ficarmos inconformados com as nossas limitações, com os nossos sofrimentos, nós passamos a compreender que nosso Deus é sim todo-poderoso, mas que no reinado dele, reinar é servir. Portanto, participar do poder régio dele significa servir. Repito a última frase do catecismo: o povo de Deus realiza a sua dignidade régia, vivendo em conformidade com esta vocação de servir com Cristo. O que é dignidade régia? Nós adquirimos essa dignidade régia quando fomos batizados. A palavra régia vem de rei. Portanto, nós, quando fomos batizados, participamos das 3 funções de Cristo. Somos inseridos nessas 3 funções: sacerdote, profeta, rei. Portanto, a dignidade régia é a dignidade de participar dessa terceira função: sacerdote, profeta e rei. Portanto, dignidade régia é participar do reinado de Jesus. Com isso, nós entendemos que também nós, pelo batismo, passamos a ser um povo régio. Ou seja, fazemos parte desse reino de Jesus. E um dia nós reinaremos com Ele para sempre, na consumação dos tempos. E ao entendermos isso, que somos parte desse reino, passamos a assumir
a missão de Jesus no mundo. Se nós fazemos parte desse reino, se nós temos uma dignidade régia, nós não vamos ficar com os braços cruzados. Nós passamos a assumir a missão de Jesus no mundo, vivendo a dimensão régia. Viver a dimensão régia significa servir com o sagrado. Servir com o sagrado. Então, somos convocados hoje, ao celebrar nosso Senhor Jesus Cristo, o Rei do Universo, a assumirmos isso, a servir, como dizia o catecismo, especialmente servir aos pobres, servir aos sofredores. E que coisa bonita, se nós pudermos sair daqui com o nosso olhar transformado, e enxergarmos nos pobres e sofredores a imagem de Jesus, como dizia, pobre e sofredor. A igreja reconhece a imagem de seu fundador dessa maneira. Assim nós passamos de uma fé, olha a diferença, né? Nós passamos de uma fé que tenta manipular o sagrado em benefício próprio, para um outro tipo de experiência religiosa. Nós passamos a nos colocar no mundo como servidores consagrados, servidores que assumiram a sua dimensão régia do batismo, servidores que entenderam que reinar é servir. Que o Espírito Santo então, que conduziu Jesus, também nos conduza, para que cada um que está aqui presente assuma essa dignidade régia, e assim nós sejamos servidores consagrados, que fazem crescer o reinado de Jesus neste mundo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.